Apóstolo, muito obrigado pela lembrança, pelo convite. Parabéns a esse ministério por esse aniversário. Que Deus dê muitos anos de vida e existência a esse ministério, até o arrebatamento da igreja. E depois do arrebatamento, se alguém ficar aqui desviado, que comande a igreja. Nós vamos estar no céu, né? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui acompanhado da minha equipe. Está aqui comigo no púlpito Dr. Bauer, que é o chefe do meu gabinete. Charles Augusto, mais do que o irmão. Pastor Roberto Marinho, que acabou de cantar. Acho que o Wagner está por aí também. E estou feliz de rever muitos obreiros aqui, muitos amigos. Deus abençoe a todos vocês. Abra a Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 43. É hoje. Glória a Deus. Deus está aqui. Isaías 43. Enquanto você encontra, eu estava dizendo ao apóstolo Rodrigo que há menos de 40 minutos atrás eu estava numa reunião com o governador do estado. E 40 minutos depois eu estou entre os príncipes de Deus. A maior honra é essa aqui. Eu estou político, mas eu sou pastor. Amanhã posso não ser mais político, mas pastor não tem quem tira isso de mim. Isaías 43 está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Posso ouvir um amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Dentro de alguns minutos, os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando, Pai. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a revelar os teus oráculos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Eu prego o Evangelho de Cristo desde criança. E desde criança eu aprendi a crer que em toda reunião tudo é possível ao que crê. Uma reunião como essa não é normal. Embora, humanamente falando, estamos aqui em Pirituba, né? Humanamente falando, estamos em Pirituba. Espiritualmente falando, nós já saímos de Pirituba tem tempo. O apóstolo Paulo diz que quando a igreja se reúne, nós saímos da terra e atingimos as regiões celestiais. Se isso é verdade, nós estamos diante do trono de Deus esta noite. E quem crê nisso, dê mais um grito de glória.
Então, como eu disse, entrar na mente do profeta messiânico não é para qualquer um. A alma de profeta é um labirinto. Diga comigo, um labirinto. Olhe para o seu irmão e diga, é melhor não entrar. Porque se entrar, você não sai nunca mais. Porque o profeta é o vidente. O profeta é o visionário. O profeta é o homem que anda carregando do seu lado esquerdo ou direito, ninguém consegue enxergar, por isso não sabe de que lado, uma luneta telescópica, invisível, espiritual. Quando ele quer ver o futuro, ele aciona aquela luneta e ele vê o que ninguém vê. E quem vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente. E quem sente o que ninguém sente, sempre será chamado de anormal. Você acha que aqui dentro tem algum crente normal? Não tem. Os normais ficaram em casa assistindo o resto do jogo, Portugal e Estados Unidos. Para cá só vem os anormais, porque os anormais sabem que o nosso time nunca perdeu e nós sempre ensacamos o diabo. Mas entrar na mente do profeta Isaías é quase que uma aventura, como eu disse, mas carregada de muita emoção, porque Isaías é de longe um profeta normal. Eu sei que nenhum profeta é normal, mas Isaías tem um quê de acima da normalidade. Quem conhece a história do profeta Isaías deve se lembrar que Isaías foi o único profeta da Bíblia que nasceu dentro de um palácio. Nasceu aonde, igreja? Então diga para o seu irmão, Isaías carregava nas suas veias o sangue azul. Ele era da aristocracia. Oh, palavra bonita, né? Pena que a gente não sabe o que significa. Isaías pertencia ao alto clero. Ele era sobrinho do poderoso rei Uzias. Muitos crentes, quando leem o capítulo 6 de Isaías, só conhecem o rei Uzias por aquele versículo. Mas se um dia você tiver capacidade intelectual ou curiosidade bíblica, navegue estudando sobre a vida do rei Uzias. Você vai ver que o rei Uzias foi o rei mais puro que Israel teve. Nem Davi chegou a um nível de pureza do rei Uzias. O nível de espiritualidade desse rei era tão grande que diz a Bíblia que a sua fama extravasou todos os reinos da terra. E esse rei, porque era um homem puro, porque era um homem santo, porque era um homem reto, porque havia feito um governo poderoso e lindo, era um homem que um dia chegou a ter a coragem de entrar no santuário na hora do almoço, e os sacerdotes estavam tudo almoçando, e ele chamou os sacerdotes, alguém disse, não tem ninguém aqui agora, e ele ficou tão irritado com os sacerdotes, que ele falou assim, se não tem homem para ofertar aqui, eu mesmo oferto. E ele entrou dentro do santuário, e ele consagrou a Deus um sacrifício, e ele achou que ele estava abafando, mas quando ele saiu do santuário, diz a Bíblia, nasceu na testa dele uma lepra. Na testa. Deus é metódico quando ensina. Por que na testa? Toda vez que um rei era ungido, ele dobrava o joelho, colocava um azeite no alto da sua cabeça e ele inclinava. O azeite escorria pelo meio da testa. No cabelo não dava para ver o azeite. E as pessoas que assistiam à consagração só percebiam o azeite quando ele escorria pelo meio da testa, e as pessoas se acotovelavam e diziam, foi ungido o rei. O mesmo Deus que ungiu ele, desungiu ele. Nasceu uma lepra na testa dele. E o pecado do rei Uzias é um pecado estranho. Quer perguntar o porquê? Só fala se todo mundo perguntar. Uma coisa é você saber que uma pessoa está sendo punida porque ela pecou com pecado de adultério, por exemplo, porque roubou, matou. Agora imagine um homem que foi pego num pecado que para muitos não é pecado. Ele pecou por ser puro demais. Pastor, como assim? Ele só cometeu esse pecado porque ele achou que ele era ineputável. Ele achou que ele era tão puro que ele podia fazer o trabalho de um sacerdote. O pecado dele foi um pecado de orgulho. Ele se orgulhava de ser mais santo do que os outros. Ai, Jesus, começou. Eu sei que aqui não tem, mas eu conheço um monte de gente assim. Só porque ele não erra, ele não acha que ninguém tem que errar.
Só porque ele não faz, ele acha que ninguém tem que fazer. Ele acha que pode acusar, apontar o dedo, puxar o tapete, pedir para o pastor excluir. E tem uns que chegam a ameaçar: ou o senhor tira essa pessoa do ministério, ou eu mesmo saio daqui. Ah, infeliz. Deixa eu te dizer uma coisa: só pode falar isto aquele que tem uma cicatriz na mão esquerda e na mão direita, feita há 2000 anos atrás, no alto da cruz do Calvário. Só ele. Tirando ele, ninguém mais pode se orgulhar de nada. Amém até aqui? O rei Uzias era puro. A família era uma família regrada na fé. Como a família era uma família dedicada, antes de Uzias morrer, Deus achou por bem levantar o sobrinho dele como profeta. E o sobrinho dele chama-se Isaías. E o ministério de Isaías, parece que Deus, quando fez isso com Isaías, achou por bem nunca mais fazer com ninguém. Pode perceber que depois de Isaías, nenhum outro profeta sai do palácio, Carla. Todo profeta sai do meio do povo. Todo profeta sai do lugar onde ninguém sai. Todo profeta sai do meio da luta, da tribulação. Todo profeta sai do meio do silêncio, do abandono, do preconceito sofrido. Porque parece que Deus entendeu que não adianta dar poder para quem já nasceu no poder, porque o homem se embebeda com o poder. E quando é um profeta que se embebeda com poder, o problema é grande demais. Quer perguntar o porquê? Leia do primeiro capítulo ao capítulo 6 do livro de Isaías. Você vai ver o que é um profeta arrogante. É um profeta que pega o dedo de profeta e vai apontando o dedo no nariz de todo mundo, dizendo: ai de ti que peca, ai de ti que bebe, ai de ti que adultera, ai de ti que adora deuses de pedra. Do primeiro capítulo ao capítulo 6 de Isaías, Isaías só sabe enfiar o dedo na ferida dos outros e falar que todo mundo não presta porque todo mundo peca. Ah, pastor, mas essa não é a função do profeta? Não. Quem conhece o texto do Novo Testamento vai entender que a profecia, ela tem 3 funções. Ela corrige sim, mas ela também conforta. Não pode haver profeta só com mão de ferro, gente. Tem que haver um profeta que olhe para você caído e diz: assim diz o Senhor, vou te levantar. Mas até o capítulo 6, Isaías só batia e espancava todo mundo. Também pudera. Quem é que tinha coragem de tocar naquele profeta? Todos os profetas da Bíblia as pessoas batiam. Pegue Jeremias parando dentro de um calabouço e morrendo com tuberculose. Pegue profetas como Oséias, que teve que casar com uma prostituta. Vida de profeta é vida lascada, e todo mundo enfia o dedo na vida dele. Mas na vida de Isaías ninguém colocava a mão. Quer perguntar o porquê? Quem é que queria encarar o sobrinho do rei mais puro de Israel? Como ele era um ungido profeta e era sobrinho do rei puro, as pessoas até queriam puxar a orelha dele, até queriam brigar, mas todo mundo ria, aquele sorriso amarelo, dizendo: gente, é o sobrinho do homem. Isaías começou a entender que isso era Deus. Então ele começou a bater nas pessoas sem piedade, até o dia que o tio dele morreu. Aí é ele que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Já começou o arrepio aqui na coluna. Olha o que ele está dizendo: antes do rei Uzias morrer, eu não via o Senhor. Também pudera. Uzias era maior do que Deus para Isaías. Uzias era o guarda-costas de Isaías. Era ele que protegia, dizendo: vai meu sobrinho, pode profetizar que eu garanto de cá. Pode bater que eu seguro de cá. Nós dois somos uma casta pura. A gente pode bater em quem quiser. Pode ir que eu estou contigo. Mas no dia em que o tio dele morreu o guarda-costas. Ele correu para dentro do templo, porque ele lembrou quem consagrou ele. Quem consagrou ele não foi o tio. Quem consagrou ele foi Deus. A unção que vem da horizontal, qualquer um pode tomar. A unção que vem da vertical, não tem macho que tire ela. Ai, Jesus. Ele entrou para se esconder no santuário, porque todo mundo começou a correr a boca miúda em Israel. Morreu o tio do homem, então agora a gente pode pegar ele, porque ele só sabe falar mal da vida da gente. Agora a gente pode tocar nele. Ele teve que entrar no santuário. Quando ele entrou no santuário, ele viu Deus, ele lembrou quem consagrou ele.
Quando ele lembrou quem consagrou ele, ele mudou. Ele que dizia, ai de ti, ele pega aquele dedo de profeta e vira o caminho do dedo. Ele converte o dedo. Ele para de dizer ai de ti, e faz assim agora, ai de mim, porque vou perecendo. São homens de lábios impuros, mas o homem de lábios impuros batia em todo mundo, porque todo mundo tinha lábio impuro. É fácil bater, e quem bate, esquece. Quem apanha, não é? Pois bem, até que Deus resolveu colocar ele no eixo. Aí Deus olhou para ele, ficou com pena dele e disse, hoje eu vou mudar o teu ministério, porque agora você voltou a me enxergar. Eis aqui um recado de Deus para a sua vida. Volte a enxergar Deus como sendo aquele que te ungiu, e Ele vai renovar o seu ministério, e Ele vai voltar a operar com sinais na sua família. Se tem alguém que concorda comigo, dá um grito daquele que só Pirituba sabe. É engraçado que quem estuda a Bíblia como eu estudei, do capítulo 7 para frente você começa a rir de Isaías. Quer perguntar o porquê de novo? Porque até o capítulo 6 ele é violento demais. Ele bate, ele xinga, ele chama atenção, ele puxa a orelha. Do capítulo 7, o homem vira um poeta. Até o capítulo 6 ele é truculento. Do capítulo 7 ele fica tranquilo. Até o capítulo 6 ele vai falar do pecado. Ele não pega atalho, ele vai direto, ele dá na lata. Doa quem doer. Do capítulo 7 para frente ele começa a pensar duas vezes, e ele começa a arrumar histórias para falar. E ele até mostra a ferida, mas agora ao invés de só mexer na ferida, ele já traz 1 litro de unguento para curar a ferida. Ele começa a dizer, está todo mundo em pecado. E antes que todo mundo apedreje ele, diz assim, mas há de ser que um dia uma virgem vai dar à luz a um filho. Colocarão nele o nome de Emanuel. Ele será poderoso e vai perdoar o pecado do povo. Até o capítulo 6 ele é capaz de enfiar o dedo na ferida e até a pessoa gritar. Do capítulo 7 ele começa a ficar mais humano, e ele começa a dizer, pecar todo mundo peca, mas um dia chegará aquele que vai perdoar o pecado de todo o povo. Quem entendeu o que eu disse, diga, eu entendi, pastor. Quando ele entra nesse nível de intimidade com Deus, ele começa a revelar coisas na sua palavra que somente quem estuda a Bíblia hoje é capaz de compreender. Por exemplo, ele que só falava de coisa ruim, começa a revelar coisas, minúcias, acerca da vida do Messias. Por isso ele é chamado de profeta messiânico. Isaías enxergou Jesus 700 anos antes de Jesus nascer, e ele desenhou a vida de Jesus com riquezas de detalhes. Por exemplo, hoje nós que estamos aqui sabemos que Jesus tinha 2 naturezas, sim ou não? Jesus era homem e era... Não ouvi, quais eram as 2 naturezas de Jesus? 1, 2, 3. Homem. Não ouvi, 1, 2, 3. Como homem ele teve sede, e como Deus ele disse, eu sou a fonte da água da vida. Pregação antiguíssima dos evangelistas. Hoje nós sabemos, porque estudamos muito, mas Isaías não estudou isso. Mas Isaías no seu tempo revelou as 2 naturezas de Jesus. Ele falou que Jesus seria homem e seria Deus. Como, pastor? Quando ele profetizou e disse assim, eis que um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Olha para o seu irmão e diga, menino e filho não é a mesma coisa. Como assim, pastor? Não é a mesma coisa? É claro que menino e filho é a mesma coisa. Não, não é. Não na palavra de Isaías. Porque Isaías desenha, ele diz, o menino vai nascer, o filho não vai nascer. Ele diz, o menino nos nasceu, mas o filho se nos deu. Ele está dizendo assim, Maria vai dar à luz a um menino. O pedaço de carne, a parte humana vai sair da barriga dela, vai nascer. Deus não pode nascer. Quer perguntar o porquê? Deus que nasce não é criador, é criatura. Então quem vai nascer é o menino. Mas ele diz, o menino nasce, mas o filho não nasce. O filho é dado. O filho é o eterno. É Isaías dizendo assim, Maria vai fabricar carne, mas o que vai encher a carne já existe desde a eternidade, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Isaías se transforma num grande exegeta, e ele começa a ensinar a palavra com muita revelação. Ele traz uma revelação que eu amo contar ela, por exemplo, quando ele diz assim, que o nome do Messias vai ser Emanuel. Qual o nome do Messias? E a Bíblia fala o significado. O significado de Emanuel é? Não ouvi, é? Olha para o seu irmão e diga, é muito mais forte do que isso. Quer perguntar por quê? A palavra Emanuel na Bíblia, se você pegar aí os escritos mais antigos, você vai ver que ela tem dois M's. E-M-M-A-N-U-E-L. Na verdade, no original, não existe uma palavra com nome próprio. São três palavras. É in, tracinho, men, tracinho, el. Immanuel. Aí, quando o padre João Ferreira de Almeida foi fazer a tradução para a nossa língua portuguesa, ele achou por bem tirar os hífens e transformar numa palavra própria, um nome próprio. E o seu nome será Emanuel. Emanuel significa de fato Deus conosco, mas Immanuel não, porque são três palavras. A palavra in, usada na língua inglesa também, ela aponta para algo que está dentro, in, dentro. A palavra men também vem do inglês, é homem. Homem vem de humus. Humus vem de terra, barro. E o sufixo el é usado no nome de Deus. O grande El Shaddai, o grande Elohim. Então quando a Bíblia diz Immanuel, ela está dizendo assim, dentro, barro, Deus. Aí quando a gente coloca na linguagem certa, fica Deus dentro do barro. Então na verdade não é Deus conosco. Deus conosco é Ele catando na sua mão e indo com você para a escola, para o trabalho. Mas Deus dentro de nós não é Deus pegando na sua mão, é Deus te colocando no colo. É Ele indo com você para a escola, indo com você para dentro da sua casa. Isto é o grande Emanuel. Eu quero saber se existe algum barro aqui e se há Deus dentro desse barro. Se Deus está dentro de você, agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus. Eu poderia passar aqui horas trazendo revelações assim. Quer ver uma outra coisa linda, apóstolo Rodrigo Salgado? A Bíblia protestante, ou seja, a Bíblia dos crentes, ela é diferente da Bíblia católica romana. Não sei se você sabia disso. A Bíblia católica romana tem 7 livros a mais, chamados de livros apócrifos. A nossa Bíblia tem 66 livros. Quantos livros? Sem olhar, pergunta para o seu irmão se ele sabe quantos capítulos tem o livro de Isaías. Você está louco? O livro de Isaías tem 66 capítulos. Os judeus até hoje acham que o livro de Isaías é uma mini Bíblia, e na verdade é. A Bíblia nossa é dividida em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo 27. Quando você pega e lê só o Velho Testamento, se você torcer o Velho Testamento, você vai ver pingar sangue, e você vai ouvir gritos de ais e uis, porque o Deus do Velho Testamento está irado com a raça humana. Mas quando você pega os 27 outros livros do Novo Testamento, você vê um grito de paz e esperança, porque também pinga sangue, mas não é de seres humanos normais, é um sangue derramado no alto de uma cruz. O Velho Testamento da minha Bíblia é escrito para Israel. E o Novo Testamento? Vem um teólogo do Novo Testamento chamado Paulo e diz: se o Velho é escrito para Israel, o Novo é escrito para um tal de novo Israel. A igreja é o novo Israel. Se Israel é uma nação eleita por Deus, quando entramos no Novo Testamento, a eleição deles vem para mim e para você. João diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, dê mais um grito de glória. Então olha que coisa linda. Quando você pega a nossa Bíblia e divide ela em dois, Velho Testamento, Novo Testamento, 39 livros no Velho, 27 no Novo. Se você pegar o livro de Isaías e dividir em dois,
Você vai ter 39 capítulos onde Deus puxa a orelha com força. Mas do capítulo 40 para frente, Deus começa a amaciar. Deus começa a dizer: vocês vão entrar numa terra linda e vão comprar leite e mel sem ter dinheiro. O Senhor começa a abrir o leque da revelação, dizendo: eu vou abrir portas, e as portas que eu abro ninguém fecha. Ele vai começar a dar um grito dizendo assim: eu ungi você como meu pastor, e as portas nunca mais ficarão fechadas. Aí tem um versículo que arrepia todo crente verdadeiro. Ele diz assim: operando eu, quem me impedirá? Ora, se os primeiros 39 livros da Bíblia temos um Deus irado, e os 27 outros livros temos um Deus paciente, Isaías também revela isso. Os primeiros 39 capítulos, Deus batendo. Os outros 27 capítulos, Deus salvando. Então o livro de Isaías, ele é um mistério. E eu queria deixar aqui para você como conselho: estude o livro de Isaías. Entre na internet, o Google tem muita coisa boa que pode te ajudar. Entre em escola de teologia, converse com o apóstolo Rodrigo Salgado, que ele é PhD nessa matéria, e você vai desfrutar das coisas que só pentecostal crê. Amém até aqui? Mas não é sobre nada disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que é que Deus mostrou a Isaías no capítulo 43. Porque o capítulo 43 desse livro não é para gente comum. O capítulo 43, Deus olha para Isaías. Parece que Deus coloca o povo em uma planície, e Deus divide o povo em dois grupos. A exemplo dessa igreja, temos um corredor que separa o lado A e o lado B. Deus olha para o povo e diz: Isaías, todos os que me servem são homens e mulheres especiais. E para homens e mulheres especiais eu faço promessas. Faço o quê? Só que para o grupo A, diz o Senhor, faço eu promessas simples. E para o grupo B, faço eu promessas poderosas. Para o grupo A eu falo coisas que eles entendem na hora. Para o grupo B eu falo coisas que só se entende pelo Espírito. Como assim, pastor? Deus olha Isaías e diz assim: Isaías, avisa o meu povo que todos são especiais, e diga a eles assim: se passarem pelas águas, elas não afogam eles. E se passarem pelo fogo, o fogo não queima eles. Ao estudar esses dois textos, eu me emocionei muito. Porque quando Deus diz se passarem pelas águas, Deus está usando aqui uma figura de linguagem para falar a homens e mulheres que são da plebe, pessoas sem cultura. O Senhor está dizendo assim para eles: é um recado. Ora, se passar pelas águas, as águas não podem te afogar. É a maneira de Deus dizer que tudo aquilo que o homem crê, sem precisar ver, ele pode receber. É uma promessa normal, é uma promessa simples. Por exemplo, o pastor está pregando num culto e de repente ele libera a seguinte palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem acredita nessa profecia? Por que você crê nessa profecia? Por quê? É automático. Aqui no seu cérebro tem um lugarzinho chamado cerebelo. E no seu cerebelo está alojado o seu espírito, as memórias. Tudo que o homem já viu ou ouviu fica armazenado ali de maneira inconsciente. Toda vez que você ouve uma palavra que testifica com aquilo que você já viveu, ouviu alguém viver, automaticamente o seu coração se abre e você crê. Por quê? Porque alguém já passou por aquilo, ou você mesmo já passou por aquilo e viu que é possível. Quando eu disse crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, teve pessoas que gritaram na hora, porque automaticamente ele se lembrou: a sua casa ainda não foi salva, mas a do seu vizinho foi, a do irmão que se converteu com ele foi. Semana passada ele viu o tio de alguém se aceitar Jesus. Então dentro dele existe a fé que aquilo vai acontecer. Quem entendeu isso, diga: eu entendi. É uma promessa simples. Passar pelas águas é uma promessa normal. É um pastor estar pregando no culto e ele diz assim: aquele que serve a Jesus não anda sozinho, o anjo do Senhor acampa ao seu redor e o livra do mal. Quem crê que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor? A pergunta é: por que você crê?
Porque aqui no seu inconsciente, depois de tantos anos na igreja, você viu alguém que deu um testemunho de um quase acidente, de uma quase morte, de um quase assassinato. Alguém que disse: eu estava num lugar e veio, de repente, do nada surgiu alguém que me defendeu. O que nós chamamos às vezes de sorte, o que nós chamamos às vezes de coincidência, na vida do crente não é nem sorte, nem coincidência. Na nossa vida é a mão de Deus operando sobre nós. E nós atribuímos todo o livramento ao anjo do Senhor. Amém até aqui? Diga para o seu irmão: isso é uma promessa simples. E promessa simples é só para gente simples. Olhe para mim, levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: vai doer um pouquinho. Quando eu falo promessa simples para pessoas simples, eu não estou falando para pessoas pobres que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, nada disso. Eu não estou falando para pessoas que são analfa de pai, beta de mãe, nada disso. Quando eu falo promessa simples para pessoas simples, eu estou usando aqui um termo de linguagem para não ferir. Na verdade, são homens e mulheres que estão na igreja há tanto tempo, que já não acreditam em nada mais a não ser que possa ser provado. São pessoas que só acreditam naquilo que pode ser provado através da química, da física ou da matemática. São crentes como Tomé: só acredita se ver, só acredita se fizer sentido, só acredita se for racional, só acredita se fizer dentro dele uma cócegazinha dizendo assim: isso aí pode acontecer, isso aí pode em algum momento da vida virar realidade. É isso que eu estou dizendo. Existe um grupo no nosso meio que infelizmente só acredita naquilo que ele vê, e só acredita naquilo que ele tem uma prova física. Alguém deu testemunho de cura, a pessoa diz: só creio se eu ver o exame. Alguém falou que ganhou uma casa, a pessoa: só creio se eu ver o documento que alguém deu mesmo. Estamos vivendo uma época em que ninguém acredita em mais nada, porque tem tanto falso testemunho e tem tanta gente que vive enganando as pessoas. Então, para essas pessoas, para Deus respeitar a sua fé, para elas não irem para o inferno, Deus é camarada, Deus é um gentleman. Ele é na vida da pessoa aquilo que a pessoa crê que Ele é. Para essas pessoas que não acreditam em nada, Deus não se atreve a fazer promessas que eles não compreendem. Para essas pessoas, Deus só manda o profeta dizer aquilo que elas entendem, porque senão elas vão murmurar. Quem entendeu, diga: eu entendi. Agora existe o outro grupo, e eu acho que aqui em Pirituba está assim, ó. É um grupo de gente que não é normal. É um grupo de gente que acredita no invisível. É um grupo de homens e mulheres que vão atravessando as ruas da cidade. Já enterrou 10 filhos, a mulher já mandou amaldiçoar o seu Deus, está com uma lepra no corpo, perdeu a casa e tudo mais. Mas quando alguém olha para ele e diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive. Essas pessoas não são compreendidas. Essas pessoas não são normais. Elas estão com um filho morto no 2º andar da casa. Estão andando pela cidade, alguém pergunta: vai tudo bem? E a pessoa diz: vai tudo bem. Só que as pessoas conhecem tal mulher e sabem que a mulher nunca anda sozinha, só anda com o filho. E se o filho não está com ela, porque aconteceu alguma coisa, e alguém insiste: vai tudo bem na sua casa? O filho está morto, apodrecendo em casa, mas o coração tem fé, e ela diz: eu e a minha casa estamos tudo bem. Eu vou fazer só mais um pedido, porque agora eu entro na palavra rema. Vou pedir para que ninguém mais ande aqui na minha frente. Ninguém mais atravessa esse caminho aqui, nem o corredor, nem os diáconos, por gentileza, fiquem onde vocês estão. Porque a partir de agora nós vamos entrar dentro do céu. A partir de agora vem a resposta às suas orações, e ninguém vai roubar a sua bênção. Eu não sei como você entrou por aquela porta, mas eu sei como você vai sair por aquela porta. Você vai sair nas asas de um novo tempo. Apóstolo Rodrigo Salgado, eu só prego aqui porque o seu espírito é o mesmo que o meu, e nós cremos nessas coisas doidas. E Jesus me mandou dar uma mensagem doida para o seu povo que é doido. A mensagem é essa: Deus quer te dar hoje uma promessa louca.
Uma promessa absurda. Olhe para a pessoa e diga: aperte o cinto, porque nós vamos decolar agora. Pastor, e onde é que isso se encaixa na pregação de Isaías? Promessa simples: se passar pela água, não te afoga. Essa é simples, qualquer um aceita. Se eu perguntar aqui quem é que já quase afogou na vida, é perigoso que até as cadeiras levantar o pé para cima. Todo ser humano já quase se afogou uma vez na vida, e é por isso que nós aceitamos a palavra: se passar pela água não morre. Mas quando fala que vai passar pelo fogo, e a chama não vai queimar, Deus não está dizendo: se passar pelo fogo vai sobreviver com a queimadura de 3º grau. Não é alguém sobreviver ao fogo numa queimadura de 2º grau. Não é alguém que sobreviveu e não tem mais nem cicatriz. Eu sobrevivi ao fogo. Não é isso. Deus está dizendo assim: a promessa não é normal. Ele está falando: se passar pelo meio do fogo, a chama não queima você. Charles, sabe a que equivale essa profecia? Essa promessa equivale a mais ou menos assim: você está no culto, Deus toma o apóstolo Rodrigo Salgado, ele manda você ficar de pé e ele diz assim: assim diz o Senhor, te levantarei como primeiro-ministro na Inglaterra. Não tem nem jeito de dar aleluia. É um disparate tão grande a profecia que ninguém crê. É alguém chegar nessa irmã que está aí do seu lado, que você olha para ela e você não sabe se ela está de frente ou de costa, tadinha. E ela fala assim: assim diz o Senhor, Brad Pitt vai largar da Angelina Jolie e vai casar com você. Ninguém acredita. Por quê? Porque é uma promessa louca, é uma promessa absurda, é uma promessa que a mente natural não alcança. E Jesus falou comigo hoje: eu vou encher esses crentes de promessas loucas, de promessas malucas. Tá pronto aí, Roberto? Eu estava pregando na igreja batista da Lagoinha. Terminei o culto, estou lá fora vendendo meu material. Chegou um mineiro perto de mim, matuto que só. Chegou perto de mim e falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu falei: eu senti de receber, me dê logo. Ele tirou de dentro de uma sacolinha dele lá uma caixinha de paçoquinha embrulhada. Quem gosta de paçoquinha embrulhada? Eu também gosto. Eu estava com a fome daquela, já desembrulhei e comecei a comer a paçoquinha. Aí ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? E eu comendo a paçoquinha, eu falei assim: mas você quer oração por quê? Aí começou a história. Onde deu? Ô pastor, é que ontem eu fui numa vigília. Pense num matuto. Eu falei: você foi aonde? Ele: numa vigília. Eu não sou gente, queria ouvir de novo. Eu falei: ah, e aí? Ele falou: não, pastor, mas não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. O que é uma vigília de crente doido? Ih, pastor, é aqueles crentes que quando chega lá pelas tantas das horas, desce uns espíritos neles lá. Tem uns que parece que recebe o espírito do Bruce Lee. Falei: ah, e aí? Eu gosto desse tipo de vigília, né? Foi daí, pastor, lá pelas tantas, na vigília dos crentes doidos, veio um profeta doido. Eu conheço profeta doido de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir dele. Porque que é um profeta doido, meu filho? Ih, pastor, aquele profeta que quando ele vem profetizar pra gente, ele quase mata a gente do coração. Falei: como assim? Eu estava lá, escorado na parede, já era quase 4 da manhã, porque a vigília, de repente, ela é em ondas, né? Tem hora que vem aquela glória e daqui a pouco murcha. Daqui a pouco vem a glória, é a onda que vem sobre a praia e volta, né? Naquele recuo da água, ele diz: quando está todo mundo quieto, o profeta veio na ponta do pé por trás dele. Foi que o profeta pôs a mão no ombro dele e falou: pastor, não deu tempo de virar. Foi porque quando eu fui virar, ele falou assim: homem! Ai, 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 hein? Que esse profeta que enfeita. Ele falou que o coração dele quase saiu pela boca. E eu falei: e aí, meu filho? Ele falou: e aí, pastor? E aí que a gente nessa hora começa a tremer, né? Eu falei: e aí? Aí que o profeta agarrou minha mão. Eu disse: e aí? E aí ele falou assim: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo. Ó. Eu falei: o que você fez? Ai, pastor, eu entrei na carruagem, uai.
Rodrigo, eu falei, não, me explica, como é que é entrar na carruagem? Ó, pastor, o profeta agarrou minha mão pelo corredor e começamos a correr. Correu na frente do púlpito, foi pelo outro corredor. Entramos no meio da igreja e saímos correndo. Eu falei, e aí? Falei, pastor, e aí que eu estava gostando desse negócio. De repente o homem mirou a rua, pastor, e saiu na rua. Corremos até a esquina e voltamos. Ele entrou de novo na igreja e quando estava no meio do corredor, chegando no púlpito, pastor, ele brecou e me empurrou. Eu saí catando cavaco no chão. Falei, tá aí, o que aconteceu, pastor? Quando eu virei para trás para olhar, o profeta estava com aquela cara de bravo, o dedo no meu nariz dizendo, homem, sobe tu agora sozinho aí, ó, a rampa do Palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes da terra. Profeta doido de Virgínia, de culto doido, de crente doido da missa. Quando ele falou isso, eu também senti a alegria que vocês sentiram. Só que ele acabou de contar e teve uma crise de riso, que a barriga dele balançava. Enfiei a mão no meu bolso, tirei um cartãozinho meu. Enquanto ele ria, anotei o número do meu celular, estiquei a mão para ele. Ele parou de rir e falou, o que é isso, pastor? Eu disse, é o número do meu celular. Ele catou e disse, para quê, pastor? Eu falei, ai meu filho, para quando você subir a rampa do palácio, lembra de mim quando entrar no seu reino. Ao invés dele ficar alegre, ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Aí ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou, eu fiquei com pena, porque ele começou a chorar. Ele disse, pastor, eu moro numa casinha aqui que a minha porta da frente é escorada por uma cadeira de fórmica. Só a minha geração sabe o que é isso. Meu pastor, na minha casa eu vendo doce na rua de Belo Horizonte para dar comida para minha mãe e para meu pai. Não sei ler, não sei escrever, não tem nem uma bicicleta. O senhor acha que eu vou subir a rampa do palácio, pastor? Botei a minha mão no ombro dele e disse, meu filho, se foi o meu Deus que falou. Se foi o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, que afundou a muralha de Jericó no chão quente de Israel, que abriu o mar vermelho, que fez o relógio de Acá girar ao contrário, que parou a lua, que deteve o sol, se foi o Deus que transformou um machado em isopor para flutuar em cima das águas, quem viver verá. Quem viver verá acontecer. Tome o seu assento. Jesus começou a revelar. Sabe qual é o meu problema e o seu? Todos nós amamos receber profecias, buscamos profecias, e não tem um ser humano que não goste, porque a profecia entra no lado místico, no oculto, e todo ser humano tem paixão por aquilo que ele não consegue compreender, o oculto. Nós buscamos e cremos, até que ouvimos, porque quando ouvimos, enterramos. Enterramos porque usamos uma mente humana. A gente começa a tentar equalizar. Eu lembro quando eu era menino lá na Vila Tatu, eu andava pelas ruas evangelizando, entregando folhetinho, e tinha um amigo meu que era o Marco Belizari, que hoje é pastor na cidade de Mococa. Quando passava um avião no céu, a gente parava e ficava olhando igual dois bobos. Aí eu olhava para ele e disse, um dia eu vou voar nesse trem aí, ó. Ele olhava para mim e disse, será? Eu disse, uai, você não estava naquela vigília? Qual? Aquela que o profeta falou que eu vou entrar ainda num pássaro de aço. Porque profeta é assim, né? Ele cria umas linguagens bonitas, né? Olha aí esse pássaro de aço. Mas humanamente falando, eu morava na Vila Tatu, andava de chinela havaiana. Todo sábado eu ia para a roça, apanhar laranja, algodão, café. Trabalhei no corte de cana. Minha mãe lavadeira, não sabe ler nem escrever até hoje. A gente morava em 12 pessoas em 2 cômodos. E aí vinha Deus e falava, vou te levar pelo mundo. Eu nem sabia que o mundo era tão grande, mas eu nunca desisti. Um monte de gente chegava em mim e dizia assim, lá vai ele de novo.
Porque profeta, ele tem um detector de ungido. Pode perceber, quando vem um profeta de revelação na igreja, geralmente ele revela sempre a mesma pessoa. O profeta, ele é sensitivo, ele sabe quem Deus escolheu. Às vezes ele não sabe para quê, mas ele sabe que alguma coisa vai acontecer com ele. Cumpre a você acreditar naquilo que o profeta falou. Cumpre a você guardar a profecia dentro de você. O seu problema é que você começou a andar com gente que não vale nada, não vale uma cibalena. Não, pastor, na igreja não tem gente assim não. Será que não? Os maiores coveiros de sonhos moram dentro da igreja. São pessoas que nunca receberam nada, e quando vem alguém querer receber, ou alguém receber, querem logo tirar. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje nós vamos atropelar esses coveiros, porque vai acontecer. Quem crê que vai acontecer o milagre? Roberto, mande a música para mim. Deixa eu te dar um conselho. A você que ouviu promessas absurdas, respira e creia. Coloque num canto do seu coração e não te esqueças das profecias. Todo dia de noite, antes de dormir, relembra o Criador. Não que ele precise que alguém relembre, mas ele precisa ver que você ainda acredita naquilo. Nosso problema é que quando entre o dia da profecia e o cumprimento, a gente vê um caminho reto e plano. E eu tenho aprendido com Deus nesses últimos anos, e quando ele faz uma promessa para a gente, espera a pancada. Toda vez que Deus prometer te colocar no alto da montanha, porque a vitória e a honra é no alto. Quem tem promessa de ir ao alto? Então levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: o que você vai ouvir vai doer um pouquinho. Pergunte para mim o que, pastor? Toda vez que a profecia do Senhor e a promessa falar que vai te colocar lá em cima, antes de você ficar olhando lá para cima, pegue o alto da profecia e vire ela para baixo. Porque a altura que Deus vai te colocar, antes dele te levar lá, ele vai te jogar dentro de um buraco da mesma altura. Antes do trono, José, vem a cisterna. Deus nunca vai querer gerar na sua casa filhinhos de papai. O que é um filhinho de papai? É aquele que recebe tudo de mão beijada. Recebe e não dá valor no que recebe. Eu conheço um obreiro, não é pelo terno que ele usa, e não é pelo cabelo que ela tem, é pela marca que carrega no coração e nas costas. Pancada, sofrimento, dor e luta. E mesmo alguém dizendo já morreu, a pessoa chega na igreja com um olho faltando, uma perna quebrada, vem se arrastando e diz: vai chegar o dia da minha exaltação. Aguenta, suporta. Cantará lá, eu amo contar o que eu vou contar agora. Eu devia ter 14 anos. Tinha um salãozinho lá na minha cidade, chamado Salãozinho da Rua 1. Era onde a igreja fazia cultos. Cabia lá dentro umas 30 pessoas. E eu me lembro que eu gostava de ir no culto de segunda-feira. Não era muito bem para cultuar, eu gostava de ir para dar risadas. O dirigente do culto era muito engraçado, irmão Ovídio Ramos. O velho Ovídio morreu ano passado, quase 80 anos. Um negro alto desse tamanho, a mão parecia uma raquete de tênis. Aquele barrigão assembleiano, olha lá, curva da prosperidade. A gravata pelo meio da barriga. E o velho usava um óculos perneta na cara. Só tinha uma perna, o óculos ficava assim, ó. E ninguém podia falar nada com ele. Ele não sabia ler direito. Os diáconos do salãozinho não sabiam escrever direito. E os membros do salãozinho não sabiam falar direito. Pode imaginar quando o que não sabe falar pede para o que não sabe escrever. E o que não sabe escrever manda o bilhete para o outro que não sabe ler. Um dia eu estou no culto, o irmão Vídeo, quando ele pegava um bilhetinho assim e lia de uma vez, a gente ficava tenso. A igreja fazia assim quando ele terminava. Mas quando ele trazia aqui, levava para lá, a gente entrava em oração. É sério, Salgado.
Um dia ele fez assim, levou, e ele tentava adivinhar as palavras. Ele, vamos orar aqui pela irmã Isabel, que segundo consta fez uma irmã Isabel fez uma cesariana. Vamos orar pela irmã Isabel que fez uma cesariana. Levantou a Isabel na mocidade, 12 aninhos. Irmão vídeo, eu sou Isabel, e daí? E daí que eu não fiz cesariana não, eu tô aniversariando, uai. E ele não perdia a coisa, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Deu uma confusão com o pai da menina que só Jesus na causa. Eu ia para o culto e sentava atrás de uma pia, que tinha lá uma pia de... Era tipo um bar de antigamente, né? E aí eu e o Elias hoje é pastor na minha igreja, a gente se acabava de rir. O velho ele ia ler a Bíblia, vamos ler aqui hoje no livro de Êxodo. Quando estava muito inspirado, ele soltava, vamos ler hoje no livro da profeta Joana. Não tem Joana na Bíblia. E ele dizia, ora, vai ler a Bíblia, rapaz. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas. Era muito simples. Irmão vídeo, eu estou fazendo aqui um tributo a ele. Você precisava ver ele cantar um hino da harpa, porque ele não sabia ler. Então ele memorizava as coisas. Então ele pegava, abria a harpa e balbuciava palavras, né? E tinha um hino da harpa que eu gostava muito. Ele cantava, o hino era assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Lindo hino, não é? O irmão Vídeo fez um milagre um dia. Ele pegou a letra de um e botou na música do outro, e deu certo. Ele começou assim: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Ele conseguiu cantar Asa Branca. Ele fez um milagre. E eu rindo, moleque, já viu? Eu rindo aqui. Levantou a profetisa da reunião, chegou em mim e falou: você está rindo o quê, menino? Da música que o irmão Vídeo está cantando. Ora, vai se converter. Você não está vendo que ele está cantando um cântico espiritual? Eu ia no salãozinho para ouvir esse velho pregar. Ele não sabia falar direito, mas tinha uma hora do culto que ele arrancava aquele óculos da cara e começava a escorrer uma lágrima. Ele levantava aquela mão gigante e dizia assim: eu não sei falar bonito, não sei ler direito, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro, meu Jesus salva. Segundo, ele cura. Terceiro, ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar na terra para me arrebatar para o céu. Num dos cultos do salão, Deus tomou a profetisa da reunião, a irmã Maria de Paula. A irmã Maria de Paula, quando Jesus tomava ela, a gente ficava com medo, dá vontade de enfiar debaixo do banco. Ela começava a marchar e dançar, e ela soltava umas profecias daquelas de arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Teve um dia que ela levantou no meio da igreja e disse assim: ai, tu que dizes que me amas e não me amas, tu me enganas. Vou eu aí, mas não precisou. Mas há uns 30 correndo para o altar, se jogaram. A gente morria de medo dela. Era ungida, era uma mulher cheia do Espírito Santo. Você ri porque não era você que congregava lá. Eu era marcadinho, ela me olhava, eu já fazia assim: já estou indo. Oh meu Deus. Um dia Deus tomou essa velha, que ela quase me matou do coração. Ela bateu os pés aqui, eu estava atrás, ela virou de uma vez e apontou o dedo no meu nariz. Ah, meu Jesus. Mas ainda bem que eu não tinha comido vatapá naquele dia. Senão não vatapá nada, destampava tudo. Ela apontou o dedo no meu nariz e disse assim: meu filho, chegará um tempo na sua vida que eu vou te usar tanto, mas tanto,
que você vai falar para cima e para baixo, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, ao mesmo tempo, porque eu tenho pressa em arrebatar a minha igreja. Profecia bonita, né? Eu estava chorando, falando em línguas, aí lá no púlpito um sininho, lembra do sininho, Salgado? Nossa geração libertou a igreja disso. Você não é dessa época. Esse pastor bravo pegava o sininho, tocava até a gente calar a boca. Tocava até todo mundo quietar, e todo mundo quietou. Aí o presbítero que estava na reunião, que não era o irmão Vídeo, era o outro, era o único presbítero estudado que a gente tinha. Ele olhou para aquela velha e disse: respeito a senhora, irmã Maria, mas não posso deixar coisa errada na igreja. O que a senhora profetizou para esse menino aí é uma heresia. A velha não sabia ler nem escrever, falou: o quê? Heresia. E ela: o que é isso? Heresia é aquilo que leva o homem para o inferno. É anti-Deus, é anti-Bíblia, é anti-Cristo. E a velha começou a tremer e disse: eu não falei esse trem de heresia não. Eu só falei que ele vai falar para cima, para baixo, para frente, para trás, para direita e esquerda ao mesmo tempo. Aí ele disse: isto é uma heresia, irmã Maria. E ela: por quê? Porque só Deus pode estar em cima e embaixo, na frente e atrás, à esquerda e à direita ao mesmo tempo. Só Deus é onipresente. Anjos não são onipresentes, demônios não são onipresentes. Tem muita igreja que mente, porque tem 10 cultos na mesma hora e eles chamam o chefão, e o chefão vem nos 10 cultos. Não é, nem todo mundo é chefe. Tem igreja que entrevista Lúcifer todo culto, e Lúcifer não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O diabo engana a igreja. O único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo chama-se Jeová. Davi disse: se eu colocar a minha cama no alto da montanha, tu aí estás. Se eu descer ao inferno, lá tu também estás. Para onde me iria eu da sua presença? Quando ela falou isso, quando o velho falou isso para ela, eu entendi. Eu parei de dar glória a Deus e me deu uma raiva, porque eu fui enganado. O presbítero me convenceu pela mente que ela estava errada. Quando eu ia olhar para ela para sentir raiva, eu não conseguia. Eu conhecia a vida de oração dela. 12 horas ajoelhada por dia. No lugar do joelho tinha um caroço, de tanto que ela orava. Eu queria ficar com raiva dela e não aguentava. Eu olhava para ela, a mente não entendia nada, o coração acelerava. Eu olhava para o presbítero, o coração baixava, parava de bater forte. A mente entendia. Pela primeira vez na vida eu fiquei com uma dúvida entre a razão e a fé. Razão é mente, fé é coração. Muitas vezes somos traídos pelos nossos pensamentos, porque nós queremos que as coisas se cumpram e aconteçam do nosso jeito. A gente ouve a profecia e nós traçamos a maneira de Deus trabalhar. E Deus não é empregado do homem. Deus cria formas de trabalhar. Você está esperando milagre vir da sua família? E se Deus resolver usar o ímpio para te ajudar? O que você faz? Eu estava em Brasília esperando a igreja se levantar o ano passado para orar por mim. A igreja não se levantou naquele período. Apareceu dentro do meu gabinete um macumbeiro. E o macumbeiro, ao invés de me perseguir, falou assim: ó, eu vou estar batendo tambor para te ajudar, viu? Ó, que desgraça. E quando Deus quer mandar um avivamento de onde você não espera, porventura não está escrito que o vento sopra onde quer? Ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Aquele que tem uma promessa não deve questionar, deve apenas dizer: cumpre, Senhor, nos meus dias, enquanto eu ainda tenho força para viver a promessa. Quem tem uma promessa gigante na vida? Então creia, vai acontecer. Pegue ela, põe no coração e dá um grito daquele tamanho que só você sabe. Eu olhava para o presbítero e acreditava nele. Eu olhava para ela, acreditava nela. Acabou a história. A irmã Maria nunca mais profetizou. Ele matou o ministério dela. Foi envergonhada, a notícia esparramou. E ela, que era uma profetisa de honra, começou a ser desprezada. Os anos passaram. Ela permaneceu na igreja. Jesus cumpriu parte das promessas da minha vida. Um belo dia eu estou descendo do púlpito, agora eu sou pastor.
E o homem ainda é presbítero. Terminou a reunião, ele está no meio do corredor, eu estou conversando com os irmãos, quando eu olho para o meio do corredor, está ele e ela, juntinhos. O que eu não entendi a vida inteira, em 5 segundos, Jesus me revelou. Anote isso. Quando a promessa é profunda, Deus dá um nó na sua cabeça. Deus não deixa você compreender, porque se você compreender agora o que vai acontecer na sua vida daqui uns dias, você desvia. Você apostata ou fica grande demais, ninguém vai te suportar. Está entendendo? Deus, Ele não mostra as claras para não estragar você. Quando eu olhei para o meio da igreja e vi os dois e entendi o que eu não entendi a vida inteira, Deus me deu uma mensagem. Pergunte qual? Anote aí. Primeiro Deus complica, depois Ele descomplica, e só depois Ele explica porque Ele complicou. Anotou aí ou não? Toda pessoa que tem uma chamada gigante na vida, a primeira coisa que vai acontecer com a vida dela é virar um furdúncio. A pessoa vai ser colocada num redemoinho. As coisas vão sair do lugar, as peças do quebra-cabeça vão se perder. Você não vai entender nada. Vai soprar um vento tão forte que você vai pedir a morte. Por quê? Porque antes de Deus cumprir, Ele complica a vida da pessoa inteira. Tem alguém aqui que a vida está complicada aí? Deixa eu ver aqui. Se você ficar olhando para a irmã, você perde a sua bênção. A bênção está aqui. Só quem está com a vida complicada dá um grito de glória aí. Senta aí. Pastor, o senhor arruma umas coisas loucas, tem como provar na Bíblia? Tem. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, você vai tirar o povo daqui e vai levar para a terra prometida. Valeu, Senhor. Quando ele saiu do Egito, Moisés, que conhecia toda a topografia daquele lugar, a geografia daquele lugar, como a planta da mão dele, a palma da mão dele, ele está indo por um caminho. Deus diz assim: Moisés, você está indo por aí por quê? Porque aqui é o caminho. O Senhor diz: não, segue a nuvem. Moisés está indo para cá, a nuvem está indo para lá. Ele falou: Senhor, mas a nuvem está indo para um lugar errado. Moisés, quer discutir comigo? E lá vai Moisés com o povo. A nuvem levou o povo para a beira do Mar Vermelho. Quando chegou na beira do mar, Moisés nem olhou para o povo, ele olhou para o céu. Eu não falei para o Senhor que o caminho estava errado? E agora? Deus disse para ele: por que clamas a mim? O que você tem na mão? Eu só tenho um pedaço de madeira. Moisés, seria um pedaço de madeira na mão de qualquer pessoa. Na sua mão, qualquer coisa vira arma, porque você é ungido. E agora, Senhor? Fere as águas. Primeiro Deus complicou, sim ou não? Levou ele para um caminho sem saída. Deus vai te levar por um caminho sem saída. Para quê? Para sua confiança ser inteira nele. Quando ele chegou e tocou na beira da água, a água se abriu, o mar se abriu, virou um caminho. Aí Deus descomplicou, amém? Primeiro Deus complicou, levou para o mar fechado. Aí ele descomplica, porque abre o mar. Quando todo mundo atravessou o mar, estavam indo embora, Deus disse: Moisés, pare aí. Parei, Senhor, para quê? Olha para trás e contempla os seus inimigos pela última vez. Isso é profundo. Isso é profundo. Deus disse: olha para trás e contempla o inimigo pela última vez. Aí Deus, que tinha complicado, já tinha descomplicado, explica por que complicou. Moisés, eu trouxe você aqui porque por qualquer caminho que você fosse, os inimigos iam te perseguir para sempre, e eu não ia dar conta de ficar matando um soldadinho aqui e outro ali. Eu trouxe para cá para acabar com o exército de uma vez por todas. Deus faz isso. Puxa a barriga, estufa o peito e fala pro irmão: tá complicado? É porque tá ficando bom. Já já vai descomplicar, mas você só vai entender o porquê bem depois. Só quem tem uma chamada dá um grito daquele tamanho. Eu estou no corredor, vi os dois, entendi. Deus descomplicou. Aí eu chamei os dois, sentamos no banco. O presbítero falou: o que o senhor quer, pastor? Eu queria que hoje o senhor pedisse perdão a essa velha. E ele: por quê? Não lembrava, né? Quem bate esquece, né?
A velhinha olhou para ele e disse assim: eu lembro muito bem quando o senhor me humilhou, viu? Ele olhou para ela, olhou para mim e disse assim: mas também aquele dia ela quis falar que você ia ser Deus. E deu uma risada de deboche. Eu disse: ela nunca falou que eu seria Deus. Ele olhou para mim, arrogante, e disse: e falar em cima, embaixo, à esquerda, à direita, para trás e para frente ao mesmo tempo, não é um atributo divino? Não é onipresença? Eu disse: nem sempre. Tem outro nome isso aí. Ele olhou para mim e disse: qual o nome? Eu disse: tecnologia. Ele ficou igual a alguns crentes aqui, perdidinho. E ele falou assim: como assim tecnologia? Eu disse: quando eu morava aqui na Vila Tatu, pobre de marré, nem eu, nem o senhor e nem essa velha sabíamos que um dia Deus me daria um ministério com DVDs. Quem aqui já assistiu um DVD meu? Tá brincando, sério? Quem assistiu de manhã, de tarde, à noite, de madrugada? Lembra, quem aqui assistiu numa segunda, numa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Quer dizer então que eu já entrei na sua casa? Eu acho que do Brasil todo eu sou o pregador, não o melhor, porque isso não existe, mas eu acho que eu sou o pregador que o povo ama, porque eles me chamam de Marquinho. Termina o culto, vem tirar foto com uma intimidade, porque eu entro na casa deles todos os dias. Me vem pregar, conhece minhas mensagens de cor. Mas calma aí, eu nunca fui na sua casa. Mas como é que eu preguei dentro da sua casa? Vem outra parte. O dia que eu estava pregando na sua casa, só Deus sabe em quais dos 70 e tantos países do mundo onde eu já preguei tinha alguém assistindo naquela mesma hora uma mensagem. Só Deus sabe, enquanto eu prego aqui em Pirituba, quantos caminhoneiros estão singrando nosso país e na boleia do caminhão está chorando porque está escutando lá o sonho de José. Só Deus sabe em qual casa nesse momento tem gente que não veio para o culto, triste, magoado, mas entrou na internet e enquanto estava lá se acabando, o Espírito Santo diz: digita aí no Google Marco Feliciano, e lá assistiu a mensagem, o dia da aprovação. Só Deus sabe, enquanto eu prego aqui agora, onde é que eu estou pregando. Ou seja, hoje eu prego em cima, prego embaixo, prego para frente, prego para trás, prego para a direita, prego para a esquerda, ao mesmo tempo, e ninguém tem nada a ver com isso. Está pronto para receber uma palavra profética? Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se preciso for, Ele abre covas. Se preciso for, Ele fecha covas. Se preciso for, Ele muda o governo do país. Se preciso for, Ele fecha o ministério ou Ele abre o ministério. Se preciso for, Ele usa o urubu ungido. Quando Deus fala, a palavra não cai por terra. Recebe aí. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. Josué empolgou. Josué saiu correndo, passou pregando pelo povo e o exército de Israel partiu para cima dos inimigos. Só teve um pequeno problema: a guerra se estendeu até a tarde. Quando chegou de tarde, a lua começou a aparecer e o sol se esconder. Começou a escurecer. Josué parou o cavalo, olhou para cima e disse: Senhor, amanhã a gente continua. Aí Deus olhou do céu e disse: eu falei que eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Estou imaginando a cena, Josué olhando para o céu e disse: então o senhor dá um jeitinho no meu cavalo. Meu cavalo não é coruja que enxerga no escuro. Meu cavalo não é morcego, ele não tem radar que vai pelo trepidar das rochas. Eu não enxergo no escuro, olha lá, o sol está se escondendo e a lua está nascendo, está ficando de noite. Eu imagino Deus sentado no trono olhando para baixo, os serafins aqui atrás cantando santo, santo, e um serafim olhando para o outro dizendo assim: santo, santo. Os serafins dizendo: o que é que ele vai fazer agora?
Deus olhando para baixo, imagina ele falando: eu e a minha boca. Mas eu falei. Ninguém é obrigado a prometer. Mas depois que promete, é obrigado a cumprir. Se homem é isso, imagina Deus. Deus olhou e disse: vou resolver esse problema agora. Deus arregaça as orlas do seu manto, imagino eu. E eu vou contar o milagre de duas formas: da forma que o homem entende e da forma como os sábios homens entendem. Amém? Josué era um homem que viveu 3.000 anos antes de nós, não conhecia ciência, não sabia de nada. Até quem diga que esse texto é mentiroso, porque a Bíblia diz que o sol parou. E a nossa geração hoje sabe que o sol não para, porque ele não se move. Nós vivemos num sistema heliocêntrico, tudo gira em torno do sol. Aí os ateus dizem que a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia diz que o sol parou. Não é que a Bíblia diz, é que o homem que viveu naquele tempo não sabia que a terra que girava. Na mente dele era o sol que ficava virando para lá e para cá. Por isso está escrito. Então vou mostrar para vocês o que Deus fez na mente de Josué, amém? Na mente de Josué, Deus ficou de pé no trono e enfiou uma mão debaixo do sol e a outra mão em cima da lua, e disse: vê aí se está bom a claridade, ó. Imagina José falando: Senhor, só mais um pouquinho de luz. Pois não. E Josué perseguiu os inimigos naquele dia, e não escureceu até que o último caiu por terra. Porque na mente deles só era hoje enquanto havia luz. Amém até aqui? Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: cuidado para não ter um infarto. Vamos explicar para os ateus o que aconteceu. Vamos explicar para os homens e mulheres sábios. Na verdade, o que aconteceu não foi sol parar ou lua se parar. Na verdade, o que Deus fez foi algo tão extraordinário que Deus ameaçou toda a criação do universo. Stephen Hawking é o maior físico vivo até hoje. É um inglês. Só funciona a pontinha do dedo dele. Com a pontinha do dedo ele escreveu um livro dessa grossura. Pense num gênio. Ele herdou o potentado de Einstein. Esse homem escreveu um livro chamado Universo numa Casca de Nós. E ele crê na teoria do Big Bang, que o mundo surgiu a partir de uma explosão. Dessa explosão, os átomos, os nêutrons, os íons, os elétrons começaram a se expandir, e o universo é um corpo que cresce. O universo cresce, e na nossa Via Láctea tudo gira como se fosse o horário de um relógio. Você já soltou água na pia de cozinha? Vocês vão continuar isso. Obrigado, vocês são tão bonitinhos. Já viu uma pia de cozinha quando você solta água na pia? Quando você solta água na pia, a água gira de que lado? Ela gira no sentido horário. Ela não gira ao contrário. Há um magnetismo na terra que faz com que tudo nela gire no sentido horário. A terra funciona da mesma forma. O sol está parado e a terra que gira, primeiro ao redor dela e depois ao redor do sol. Isso nós aprendemos na 6ª série em ciências. O processo de rotação e translação. A terra leva 24 horas para dar um giro em torno dela mesma. E leva 365 dias de 24 horas para dar giros ao redor do sol. Nesses 365 dias, que são o formato do ano, quando ela se afasta do sol, vem o inverno. Quando se aproxima o verão. Todo mundo entendeu isso aqui, amém? Tudo gira no sentido horário. A terra gira em torno dela no sentido horário, e ela gira no sentido horário ao redor do sol. Quando ela gira, todos os planetas que são da nossa órbita giram junto. Gira a lua, tudo. São 9 planetas ao redor do sol, e a terra é o terceiro. Quem está entendendo até aqui, diga: eu estou entendendo. O que Deus fez foi algo anormal. Mas antes de explicar o que Deus fez, deixa eu explicar por que a terra gira. Quem aqui já cozinhou feijão numa panela de pressão? Todo mundo, né? Se não fosse aquela válvulazinha da panela, o que aconteceria com a panela? Por quê? Pressão.
O centro da terra é uma grande panela de pressão. Dentro da terra tem uma massa de metais derretidos que chega a um potentado incalculável de calor que não dá para falar aqui. É quase que o centro da terra tem o mesmo calor quase que da superfície do sol, para você ter uma ideia. A terra está em ebulição. Imagine um mar de ferro derretido borbulhando. Ela só não explode porque os gases saem pelos sulcos da terra e esses gases vão parando pelo meio dela e criando água. Daí temos os lençóis de água, os lençóis freáticos. Quando a terra está trabalhando desse jeito, essa água vai passando pelos sulcos de terra e chega na superfície onde está a relva. E nós sabemos que as plantas durante o dia liberam para nós não ouviu? Oxigênio. E à noite, gás carbônico. Esse processo chama-se processo de fotossíntese. É o que dá a construção do nosso planeta. Quem está entendendo até aqui, diga eu estou. Então tudo isso, a terra, ela se move. A terra, ela é extremamente pesada. E ela se move a uma velocidade, se não me falha a memória, de 7.000 quilômetros por segundo. Por que a gente não percebe, pastor? Pela lei da física. Somos pequenos demais diante desse planeta gigante. A gente não percebe. Você, por exemplo, quem aqui já assistiu corrida de Fórmula 1? Você vê que pela televisão um carro passa, você consegue acompanhar? Por que quem está lá no autódromo não consegue acompanhar direito? Não tem a visão que nós temos da televisão. É a distância. Pela distância as coisas mudam. Estão entendendo mais ou menos? É profundo isso aqui. Pois bem, a Terra está nesse mover dela. Ela gira 7.000 quilômetros por segundo. Stephen Hawking diz que como o organismo, até o universo é um organismo, ele cresce, ele gira no sentido horário. Se alguma coisa acontecer e parar esse giro, o universo inteiro pode explodir de uma vez. Porque é uma engrenagem. Pense numa engrenagem. Quando quebra uma corrente, despenca tudo. É isso que pode acontecer com o universo. Ele diz, se algum dia isso acontecer, o universo que nasceu de uma explosão terminará com uma explosão. Aí Deus, porque prometeu para um homem em cima de um cavalo que ele dava vitória naquele dia, olha o que Deus fez. Deus olhou para a terra girando a 7.000 quilômetros por segundo. Deus botou uma mão debaixo da terra. Deus botou outra mão em cima dela. Deus travou a terra. Imagine um peão girando e você travar ele de uma vez. O choque que dá naquela hora. Quando Deus travou a terra, era para tudo ter terminado. Mas como Ele é Deus, Ele segura tudo. Só que Deus não só travou a terra. Está preparado agora? Deus pegou a terra e girou ela para trás. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. O meu Criador parou esse planeta girando a 7.000 quilômetros por segundo, pegou a terra e virou ela ao contrário, só porque tinha um homem em cima do lombo de um cavalo que tinha uma promessa. Você está achando que é brincadeira o que eu estou falando aqui? Você não sabe o que Deus vai fazer depois desta noite. Jesus está me dizendo que essa noite você vai deixar os remédios de lado e vai dormir tranquilo. Amanhã quem viver verá para ver a revolução na sua vida. Você tem promessa. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não pode ser abatido até o fim. Deus vai te levantar. Só quem crê nisso, dê um salto da cadeira e fique de pé. Você tem promessa? Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu posso te trazer até aqui. Te coloquei na frente do rio da promessa. Pular dentro do rio é com você. Acreditar que a sua história não acabou é com você. Você pode sair daqui hoje apenas dizendo: o sermão foi bonito e inteligente. Ou você pode sair daqui hoje dizendo assim: Deus falou comigo. Você tem promessa? Inclina a cabeça. Por que temes? O que temes?
Você acha mesmo que qualquer pessoa pode ir se metendo na sua vida e arrancar a vontade de viver? Você acha mesmo que qualquer ser humano pode desestruturar aquilo que Deus levou anos para construir? Você não é normal. Você é o maior investimento que Deus tem aqui em Pirituba. Deus gastou tempo sondando a sua vida para te trazer onde você está agora. Você acha mesmo que uma quenga desgraçada, você acha mesmo que qualquer cidadão aí, só porque tem anel de formatura, pode arrancar o que Deus deu para você? Eu profetizo no nome que está acima de todo nome. Se há justiça em Deus, Ele faz ela nesta noite. A promessa não vai se cumprir, ela já está se cumprindo.